E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é uma amiga muito querida, muito admirada por mim e pelo Brasil inteiro. Uma das melhores atletas de todos os tempos é a Virna Dias. Virna, muito prazer em recebê-la aqui nessa casa linda, maravilhosa, que é o Espaço Jader Almeida. Você conhecia? Não, maravilhoso. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu cheguei em Campinas, eu moro aqui há 10 anos, eu conheci essa pessoa maravilhosa, fui super acolhida. Virna, é uma honra, querida, estar aqui recebendo você, podendo compartilhar com todos que vão nos assistir um pouquinho da sua trajetória. Conta pra gente, Virna, o que é que te levou a ser uma das melhores jogadoras de todos os tempos, do Brasil e do mundo? Mas, na verdade, eu nem sonhava que pudesse acontecer isso, né, Antônia? Eu sou nascida em Natal, Rio Grande do Norte, e o esporte apareceu na minha vida de uma forma muito lúdica na escola. Eu brincava de queimado ali, de ficar queimando as amiguinhas, e aí eu fui jogar pela seleção do Rio Grande do Norte, depois fui para a seleção brasileira. E aí eu tinha um grande ídolo, que foi a minha grande amiga Isabel, que faleceu recentemente. E através da inspiração da pessoa dela, do Zico, jogador de futebol, minha carreira foi acontecendo, né? Mas eu falo, nada por acaso, né? A gente treinou muito, se dedicou muito, muitas das vezes abriu mão de família, de vida social, em busca de um sonho de ser atleta, né? Mas graças a Deus eu consegui jogar 3 Olimpíadas, né? Realizei aí muitos sonhos de poder representar o meu país, de poder ver a bandeira do meu país sendo hasteada. Isso. E Virna, como é que foi o primeiro momento de um convite para você fazer parte da seleção brasileira? Onde você estava? Você se lembra? Eu estava saindo de Natal em 86, quer dizer, eu fui convocada pela primeira seleção brasileira infanto, na categoria de 14 anos, 13 para 14. E foi quando eu fiquei entre as 12 jogadoras, que a gente foi para jogar um campeonato no Peru. Mas o sonho de todo atleta é ir para uma seleção brasileira adulta. Aos 18 anos eu fui mãe, nasceu meu filho, o Vitor, hoje, que tem 32 anos. Meu pai falou assim, acabou a carreira, as amigas todas, né? Poxa, como que você vai engravidar tão nova? Muito pelo contrário, depois do nascimento do meu filho foi a virada da minha vida. Eu acho que a maternidade me deu maturidade, me deu experiência. E aí eu fui convocada pela seleção brasileira depois que o Vitor nasceu. Adulta, né? Adulta. E aí eu fui cortada dessa seleção porque eu não sabia recepcionar. Eu tinha medo, a bola vinha, eu tinha medo. E aí, anos depois, o Bernardinho assumiu a seleção e me convocou, que foi a primeira Olimpíada que eu participei da minha vida, que foi a Olimpíada de Atlanta. Em 1996, que é um sonho, Antônia. É maravilhoso você poder estar ali representando o seu país e você está sendo escolhida dentro de milhões de brasileiros. Você está ali com 12 jogadoras, né? Então foi uma carreira. Depois de Atlanta, assim, tivemos Sydney. Aí eu joguei Sydney e depois joguei Atenas. Eu joguei 3 Olimpíadas. Eu tenho 2 medalhas de bronze olímpica. Aí depois eu parei de jogar e eu virei comentarista. Aí, foi uma fase de quanto tempo? Eu fiquei... Não, depois que eu parei de jogar, que eu tinha 39 anos, que eu joguei vôlei de praia, mas na época que eu estava no vôlei de praia, surgiram os comentários, os convites de ser comentarista. E aí foi muito legal, porque não existia atleta comentarista. Não. Eu fui uma das pioneiras na época. E aí eu falo que eu tive a oportunidade de presenciar a medalha de ouro em Pequim e Londres do vôlei feminino. Eu falo que eu não sou campeã olímpica, mas eu sou campeã olímpica como comentarista. Eu sou pé quente. E foi uma experiência muito legal. E a última Olimpíada do Rio eu participei também como comentarista. E essa próxima, o ano que vem, eu vou com um convite super especial que eu estou amando, que é como embaixadora dos atletas. Dos atletas olímpicos, é os que vão disputar a Olimpíada. Então a gente tem uma turma grande de embaixadores, Caio, Maurício, a Hortência, uma turma bem grande. A gente vai meio que dando uma assessoria, contando experiência para eles, porque jogar a Olimpíada, o mundo inteiro está se assistindo, né? E você não tem uma estrutura emocional bacana, às vezes você se deixa perder pela ansiedade, pelo medo.
Então, Isso você adquiriu, você comentou, após ter sido mãe do seu primeiro filho, Sim. essa maturidade? E eu também sempre fui muito impetuosa. Assim, eu era aquela garota muito teimosa, eu não tinha medo. A minha mãe ficava meio preocupada, porque eu era um moleque, sabe assim? E essa liderança minha sempre foi nata, da minha pessoa. Obviamente que o esporte vai te disciplinando, né? Sim. Vai te trazendo ferramentas que você vai administrando isso de uma forma positiva. E, Virna, você que é inspiração para tantas pessoas, que conselho você daria para alguém que desejasse iniciar uma carreira semelhante? Antônio, eu acho que o conselho hoje para esses jovens é não desistir dos sonhos, né? Porque é uma geração diferente, a gente vive uma nova realidade, né? A facilidade do mundo virtual, a facilidade... Esses jovens hoje são precocemente evoluídos, né? Eu sei porque eu tenho 2 filhos, um pré-adolescente. E todo esporte, quando você vai praticar, eu acho que não é só o esporte, é vida, né? Você não nasce andando, você aprende a engatinhar, depois você senta, depois você dá os primeiros passos, e o esporte é igual. Eu nunca fui uma jogadora talentosa, eu sempre fui uma jogadora muito esforçada. Disciplinada. Eu venci pela repetição, pelo treinamento, pelo esforço, e ali eu aprendi a jogar. Exceto alguns jogadores que já são craques, já nascem com dom, né? Sim. De ser muito eficiente. E eu acho que os jovens hoje, pelo esse fascínio desse mundo externo, tem que praticar um esporte. E às vezes não é que vai se tornar um grande atleta, né? Eu acho que a atividade física é maravilhosa, é endorfina, você cria uma mentalidade de saber dividir com um companheiro, saber ganhar, saber perder, saber respeitar as limitações daquela pessoa, as origens, o berço. E ali todo mundo é igual. Ali não tem a classe social, não tem a raça. Então isso é muito legal do esporte, né? E lá em casa, com as crianças, tem um segredo. Tem que praticar esporte de segunda a sexta. Não importa que esporte, mas não abra mão que pratique o esporte. E eles já criaram essa rotina dentro deles. Então faz parte. Você tem em casa Pedro, O Pedro de 12 anos e a Maria de 9. Só que eu tenho o meu mais velho, o Vitor, de 32. Nossa. Ele virou atleta, ele virou maratonista e vai correr agora em Berlim, uma maratona. E a vida inteira eu tinha a expectativa dele virar um atleta, porque ele tinha muito talento. Ele é alto? 1,92 m. Uau! E gato, não é porque é meu filho, não. Eu falo, se mamãe não fosse você, mamãe dava uns beijos em você. Ô, menino bonito! Mas eu tenho uma nora maravilhosa. Eles já moram juntos. Se Deus quiser, eles vão casar no futuro, porque eu quero ser vó. Eu quero ser vó jovem, para ter saúde e cuidar do neto. Curtir. E meu amigo Rodrigo Piovesan, seu companheiríssimo. Meu marido tá lá, aquela paz, aquela coisa assim, meu oposto. O mundo tá caindo, o Rodrigo tá ali, eu agitada. Mas ele sempre presente, te apoiando, super acompanhando. O Rodrigo não gosta muito de holofotes, não, de flashes, ele não gosta. Então, às vezes, ele fica assim, você fica expondo muito as crianças nas fotos. Eu falei, Rodrigo, é minha profissão, é postar que eu sou mãe, que eu sou esposa. Não, mas veja bem, sabe aquela coisa querendo o ostracismo? Eu falei, você casou com a pessoa errada, né? Ele gosta, ele gosta, tem orgulho, tem orgulho. A gente sente isso. Faz um charme. E Virna, você recebe muitos convites para palestras motivacionais. Sim. Pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Antônio, nesse mundo eu me descobri. Quando eu parei de jogar, alguns amigos falavam, vamos contar um pouco sua experiência lá em casa, vamos fazer um jantar, vamos fazer não sei o quê. E no meio do jantar, eu adoro conversar, né? No final, era eu falando para todo mundo. E aí, um belo dia, meu preparador físico, Pacal, que coincidentemente ele veio morar aqui em Campinas, depois ele conheceu minha vida. Começou em Natal, certo. Eu perdi o contato com ele, reencontrei ele aqui em Campinas. Ele trabalhava com o Carlos Wizard, ele fazia mentoria na empresa. E ele falou, Vina, você tem que falar em público, você tem facilidade, você gosta da câmera. E aí começamos a fazer uma palestra. E aí eu procurei uma agência de palestrantes que hoje se chama Experiência, que é que eu trabalho lá há anos. E eu amei. Então, eu gosto de falar com o público jovem. Esses dias eu fiz uma palestra no Porto Seguro para as crianças da 8ª série. Eu amei, porque meu sonho começou na escola. Né? E muitos dos pais, mães, às vezes têm a expectativa
que o filho seja um médico, porque ele é um médico bem-sucedido. E eu fui realmente, eu quebrei todos os paradigmas. Meu pai era engenheiro, meu pai tinha uma das maiores construtoras lá na minha cidade, em Natal, e ele queria que eu fosse engenheira, porque eu era muito boa nas áreas exatas. Eu falava, pai, eu quero jogar vôlei, eu quero ser jogador de vôlei, eu não quero ser engenheira. Mas e para você convencer ele, e aos 14 anos você sair de casa... 14? 14 anos eu saí de Natal. E aí quem virou engenheira foi minha terceira irmã. Você vê, né? Aliás, são lindas. Uma mais bonita que a outra, começando pela Virna. É verdade. No seu aniversário, eu vi sua irmã, mas é uma pintura. Ela é bonita, a Virgínia. Linda A Virgínia é uma mega você. executiva hoje. E é muito legal porque nesse mundo aí, que eu falo para os jovens, vão em busca dos seus sonhos. Óbvio que o pai e a mãe tem que ajudar, tem que incentivar. Mas já foi essa época que você vai seguir a profissão do seu pai, da sua mãe. Você tem boas escolas, você tem uma estrutura bacana de vida. Vai atrás dos seus sonhos. Claro. A oportunidade que esses jovens têm. Minha sobrinha está morando em Boston. Eu fui lá visitar ela. Eu falei, não quero voltar. Eu queria ter sua idade para estudar numa faculdade dessa. Né? Assim, são oportunidades maravilhosas. E que você tem que agarrar essa oportunidade. Sim. E na palestra eu falo muito de reinvenção, de trabalho de grupo, em parceria, de como você lidar com os clientes, com os concorrentes. Porque o esporte é isso, né? Você tem a torcida, que é seu cliente, você tem um concorrente que é seu adversário, e nem todo mundo ganha. Sim. Um dia você tem que ganhar, um dia você perde, e a vida é assim, né? É uma montanha-russa. Então, o esporte me deu essa resiliência, essa resistência de lutar contra a vida, né? E eu falo que a gente vive um mundo hoje, Antônia, esse mundo virtual é um mundo muito, muito perigoso, porque é um mundo da mentira. Sim. As pessoas vestem máscaras e escondem, e os jovens se inspiram, às vezes, em pessoas que não é legal. Sem conteúdo algum. Exatamente. Você vê muitas pessoas doentes. Eu acho que essa pandemia adoeceu muita gente. Não adoeceu as pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas tinham que ter visto isso como um legado, Sim. como uma história, como uma mensagem divina, né? Porque o mundo parou. Eu perdi muitos entes queridos. E as pessoas parecem que ficaram mais insanas, né? Ficaram. Ao invés de ser mais solidária, mais equilíbrio, mais humana. E cadê o Deus? Cadê a fé? Cadê a misericórdia? Cadê o amor, né? A gente vive hoje numa guerra. É uma guerra política, é uma guerra desnecessária. Concordo com né? você. Porque eu falo, política, religião, time de futebol, ninguém se discute. Aquilo ali é uma opinião sua. E se o outro ganhou, vamos torcer para o outro. As pessoas não sabem respeitar isso. Não sabem respeitar mais. E virou uma guerra, virou uma instabilidade emocional, né? Concordo. E assim, eu falo assim, que o esporte me deu... Esse equilíbrio. E que eu tenho esse olhar crítico, às vezes um pouco também do meu signo, mas como eu posso ser melhor para o mundo? Como eu posso ser melhor para as pessoas que me cercam? Como eu posso ser uma melhor mãe? Como eu posso ser uma melhor esposa? E a gente tem que se inspirar em pessoas bacanas. Mas a gente não muda as pessoas, eu tenho essa convicção disso. Mas através de exemplos, a gente arrasta muitas multidões. Concordo com você. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje, esse seu programa, você é uma pessoa super bem relacionada, super querida, super amada. Você leva amor para as pessoas. E o mundo necessita disso, amor, né? Amor, de paz. Exatamente isso. De amor e paz. Você sabe que essa geração mais jovem, eu tenho sentido uma sensibilidade maior para lidar com um morador de rua, para fazer uma doação. Essa geração que está crescendo agora. Ela está vindo cercada de outros cuidados. Não sei onde elas se inspiram, mas eu tenho sentido. Seus filhos, por exemplo. Eu falo que eles nasceram em outra era, né? Uma era... Eu vejo o Pedro, meu filho... Lá em casa é um oposto. Eu tenho o Vitor, que é um ariano, um gênio mais forte. O Pedro libriano, Pedro é espiritualizado, ele vive para ajudar o próximo. Olha que lindo. Você é uma pessoa que ele é eu falo que ele é um espírito evoluído. E a minha Maria sou eu, porra louca, fala. Ela tá em Miami agora, viajando com a tia e com a prima. Faz 5 dias, ela não me liga, ela manda zap. Mãe, tá tudo ótimo, tô curtindo Miami. Eu falei, meu filho, quando que na sua idade, mamãe imaginava que pudesse estar em Miami? Mamãe ia pro açude, dar um mergulho na praia, né? Ali no Nordeste. Então, assim,
Olha a geração deles, né? Que é um outro mundo, é um outro olhar. A independência, resolvida. Sim. Tá ali viajando, mamãe, olha, tô guardando as coisas direitinho, cada dia eu ponho uma roupa diferente. 9 anos de idade. Que beleza. Quando que na nossa época, 9 anos, a gente tem essa independência? Imagina. Tava com a minha boneca ainda. Exatamente. Exatamente isso. Eles têm um olhar diferente do mundo e a gente tem que incentivar. Né? Porque a gente cria filho pro mundo. Pro mundo. Não é pra gente, Tem né? pais que não sabem isso. Não sabe, se apega. Pegam e a pessoa fica insegura. Sim. E quando ela vai pro mundo, ela tá perdida. Não, eu lembro quando eu fui casar com meu marido, eu fui atleta, né? Eu nunca fui dona de casa. Eu sei gerir uma casa, mas eu assumir uma casa eu não conseguiria. Aí a minha sogra falava assim, olha, meu filho gosta da calça passada com vinco. Agora, minha sogra, eu vou lhe falar uma coisa. Ele vai usar de qualquer jeito, porque eu não sei nem falar para um funcionário como é que faz um vinco numa roupa. Eu fui atleta, eu usava roupa de esporte, ela ria. Tipo assim, ai, tadinho do meu filho. Falei, ele vai pro mundo, ele vai pro mundo. Eu tô falando isso de 14 anos atrás, né? Mas eu vejo porque hoje os pais ainda têm alguns esse vínculo, né? De segurar. E você tem que fortalecer, você tem que empoderar, você tem que encorajar o filho hoje. Até porque o mundo tá muito louco. Se a gente ficar, ai, meu filho não vai socializar com todas as classes, todos os tipos de pessoas. Mas o exemplo você dá em casa, Claro, né? claro. Eu falo direto para meus filhos, olha, a droga vai existir, o cigarro elétrico vai existir. A mamãe foi esportista. A mamãe nunca usou esse tipo de droga, né? Porque nem combina com o esporte. Então, assim, vocês vão ter o livre-arbítrio de um amigo querer te incentivar, mas a escolha vai ser sua. Eu desde o meu filho mais velho, eu falo isso. Graças a Deus ele é saudável, ele faz esporte, mas assim, não tem como você proibir, você falar que não existe. Existe. É uma realidade hoje. E né? por mais que você queira cercar os filhos, você não está o tempo todo junto com eles numa balada, aqui e ali. O meu mais velho, eu lembro assim, quando ele tinha 18 anos, Antônia, eu ia para um bar com ele. Era a tia legal. Eu tomava cerveja com todo mundo. Ai, a mãe do Vitor é muito legal. Mal sabia eles. Que você estava olhando. Que eu estava ali querendo saber quem eram os amigos. Né? E até hoje, festinha do amigo do Pedro, eu vou lá, saio. Ai, a tia Virna é muito legal, converso com todo mundo, troca ideias. Mas é legal mesmo, esse sotaque delicioso que a gente não para de querer, sabe, ficar junto, querer ouvir mais, é muito gostoso o seu sotaque, muito. É que nem meu marido fala, que eu falo o sotaque de acordo com a cidade que eu tô. Eu morei 25 anos no Rio, aí quando eu volto do Rio, ele fica, você tá toda chiando hoje. Aí eu vou pra Natal, eu volto, mainha, painho. Em Campinas eu não aprendi a falar o porquê ainda não. Não dá. O porta e porquê, mas meus filhos falam. Não combina com você. Porta, Virna, carne. Virna, você recebeu um convite recente para montar um podcast com... A Glenda. Conta tudo pra gente. A Glenda, a gente é amiga de anos. Eu conheci a Glenda quando ela era jornalista e ela ia me entrevistar. Eu jogava em seleção brasileira. E a gente é muito parecida, o jeito, a forma de pensar. E ficamos muito amigas. Aí na pandemia, eu moro em casa, ela mora em São Paulo, ela tava muito só, né? Sim. Eu falei, vem aqui pra casa, fica aqui com a gente. E ela vinha com os meninos, com os filhos. E toda noite, vamos tomar um vinhozinho, né? Ela adora vinho. E a gente começava a tomar um vinho. Eu falei, cara, por que a gente não vai ligar agora pro Xande de Pilares pra gente fazer uma live com ele? Vina, você acha? Eu falei, vamos ligar pra ele. Aí a gente ligou, fez uma live com o Xande. Aí deu certo. 3 horas de live. Aí, Glenda, vamos ligar pro Daniel, cantor? Ligava pro Daniel. Daniel, vamos fazer uma live. Sabe assim, tudo muito do improviso. Sim. Influindo. Aí a gente, na época, colocou resenha com elas. A resenha das amigas. E a gente ficou com esse projeto, falou, vamos fazer um podcast. O ano passado foi um ano enlouquecedor, porque ela viajou para a Copa do Mundo, né? E, enfim, não teve tempo, agora a gente resolveu que nós vamos começar em maio, um pod amigas. Sei. E nós vamos entrevistar de todos, de médicos, de psicólogos, de esportistas, de técnicos, de cantores, pessoas que têm um legado, que gostam de esporte, que deixem um legado positivo para as pessoas, né? Ela é a jornalista e eu sou a resenheira, entendeu? Eu quebro os protocolos da entrevista. Para perguntar as curiosidades, que nem um dia a gente foi fazer a live com aquele Léo, do Vitor e Léo. Sei. Aí, e eu falava, Léo, você nunca foi assediado?
Aí ele falou assim, bastante. Eu era um É, gato pra caramba, um daquele que é que não vai ser assediado. Aí ele falou assim, mas você nunca teve assim uma proposta indecente? Aí ele falou, sim. Uma vez eu estava fazendo um show, uma mulher me ofereceu 100 mil reais pra dormir comigo. Eu falei, por que você não foi? Aí ele falou, não, porque eu era casada. Ah, então tudo bem. Ele falou, Vina, eu sou muito louco tá te falando isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Mas é que é tão espontâneo. É tão natural que saiu, entendeu? Que delícia. Assim. Então, e você, em toda essa, nessa sua trajetória, tem alguma situação pitoresca, alguma coisa que tenha te marcado muito? Ai, Antônio, eu acho que a minha carreira, assim, a gente tem muitas histórias. Eu sempre fui associável, né? O meu apelido, quando eu jogava com as meninas, era perua. Porque eu sempre gostei de moda, sempre gostei... O atleta, ele é mais low profile, um tênis, a camiseta. E eu nunca fui dessa coisa de ficar de tênis e camiseta, porque eu já usava todo dia aquilo. Então, eu queria botar uma roupa mais arrumadinha. Então, meu apelido era perua. A gente foi jogar um torneio na Suíça, que esse torneio é o melhor torneio da história do voleibol, que é em Montreux. É em julho. E esse torneio é no final do verão. Ainda tem neve na montanha, né? E é linda aquela cidade. Aí a gente ganhou, foi campeão naquele torneio. E a festa era num castelo. E Brasil era o último país a chegar nesse castelo, porque era o campeão. E aí eu tava toda arrumadinha, né? Eu sempre levava umas produções. Vai, Virna, vai você na frente, porque você tá arrumadinha. E as meninas, algumas de agasalhos, outras mais, né, tranquilas. Brasil, voleibol, o time, todo mundo. Congratulations! Eu desci naquela escadaria, de repente, Antônia. Eu tomei um tombo. Eu saí, pá, descendo as escadas assim. Era o mocassim que eu tava. Ana Paula me freou pelo cabelo. Ela saiu correndo. Uma coisa de filme. A moral da história, acabou a festa. Porque pra mim, né? Are you okay? Você tá bem? Eu tava toda machucada, né? Toda cheia de edema. Tive que ir pro hotel, fazer gelo. Não curti a festa. Ai, que dó. E aquilo ali virou uma videocassetada, né? Essa história, assim, foi muito engraçada. E a gente, é claro, você guardou e as parceiras, suas companheiras também. Sim, pro resto da vida. Pro resto da vida. Até hoje elas falam nos programas que tem assim. E Virna, você veio para Campinas em função do casamento? Foi, menina, você acredita? Como é que você conheceu o Rodrigo? Antônio, a história foi muito Pode engraçada. contar? Lógico, eu conto tudo. Eu morava no Rio. Eu era casada, eu fiquei casada até meus 29 anos. E aí eu fiquei solteira. Alicinha Cavalcante, não sei se você lembra da promoter. Alicinha era minha grande amiga. E ela falou assim, vamos passar um final de semana em Araxá, aquele hotel, aquela termas. E eu fui com a mamãe, eu tava namorando um personal, mas tinha terminado. E fui com a mamãe. Quando eu cheguei naquele hotel, à noite nós temos uma festa em Uberaba. Alicinha, Uberaba. A festa da massinha, nós temos que ir. Quando eu cheguei nessa festa com a minha mãe, era uma Cláudia Lins, lembra aquela modelo? Sim. A Vanessa Machado, que era a mulher do Otávio Mesquita na época. Tudo mulher grande. Quando a gente chegou nessa festa, tava o Rodrigo com os campineiros, Renatão, Floriano, o Safim. E eu tinha conhecido ele antes, porque a empresa do Rodrigo fazia as chopeiras, o camarote da Brahma. E eu sempre via aquele cara no camarote, me dava uma olhada, assim, falei, nossa, esse cara é bonitinho, né, tá me olhando. Mas eu fazia aquela linha com o doce, né. Aí, nessa festa, ele me abordou. Ele falou, você não tá lembrando de mim? Eu sempre cruzo você nos carnavais, no camarote. Eu falei assim, tô. Enfim, começamos a bater um papo. Aí, cada uma das minhas amigas foi dando os beijinhos nos amigos dele. E sobrou eu e ele. Aí minha mãe falou, minha filha, a gente tem que ir embora. Isso eram as 2. Minha mãe na festa. Minha mãe é super animada. Aí eram umas 2 da manhã, a gente tem que ir embora, porque o seu voo é 7 da manhã. A gente está 40 minutos. Eu falei, mãe, faz o seguinte, vai no hotel, faz o check-out das 5 mulheres e você volta para buscar a gente, porque a festa tá boa, mãe. Todo mundo beijando na boca. E aí começamos a dar uns beijinhos. Aí fui embora, ele me mandou umas flores. Mas sabe assim, quando você... esses caras que você não conhece direito. Não dei muita importância. Mas você sabia que ele era de Campinas? Sabia porque ele era amigo de Maurício e Roberta, Maurício do vôlei. Sim, do vôlei. Depois de 4 anos, 4 anos, ele me manda um Nextel, que tava com Maurício, olha, chama ela no Nextel. E aí eu fui reencontrar ele. Aí eu tava vindo para São Paulo para ver a Mila Cristi, uma amiga minha. A Mila, que tava morando aqui. E namorava o Joãozinho, e ela tava estreando uma peça de teatro, e eu fui prestigiar.
E o Rodrigo apareceu nessa peça. Quando eu cheguei no camarim, estavam toda a turma campineira. O povo achava que ele era meu namorado. E eu não encontrava E depois ele. de 4 anos? 4 anos. Ele falava pra todo mundo que era teu namorado? Não, mas a turma de Campinas, achava como isso. viu com ele, tipo assim, num teatro. E começamos uma paquera ali. E aí começamos na ponte aérea. Sai aqui, vai pra aqui. Aí um final de semana era a feijoada do Rosa. Sei. Eu nunca tinha folga, porque eu estava todo final de semana eu jogava. Eu já jogava vôlei de praia. E ele ia para as cidades me encontrar onde eu ia jogar. Que bacana. Aí ia ali todo final. Mas eu namoro final de semana, super love, né? Não tem como uma brigar, delícia. né? Aí era uma feijoada do Rosa, eu vim. Eu falei, eu quero conhecer essa turma dele. Aí quando eu cheguei, ele falava, não tem ingresso, não tem ingresso. Eu fiquei, pô, não tem ingresso, porque eu acho que eu vou ser barrada numa feijoada. Eu vou, não, meu amor, você pode ter certeza que barrada eu não vou ser. E fui na feijoada. Aí depois eu descobri que ele tinha um monte de piriguete aqui na cidade. Ah. Quando eu cheguei na feijoada, eu quebrei todo o Excel dele, né? Porque ali as meninas me viram com ele. E a gente começou um namoro de ponte aérea, 4 anos. E a gente marcou de casar no dia 10 do 10 do 10, que foi o número que eu sempre joguei. Só que era 2008 isso, né? Antônia, em janeiro de 2010 estou eu grávida. E o Pedro nasceu no dia 10 do 10 do 10. Tô arrepiada. A minha história Coisa foi muito linda. louca. Só que eu achei que ele ia morar no Rio, que ele tinha uma filial lá. Aí eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, apesar de eu conhecer toda a turma, né, os amigos, mas assim, uma mudança muito grande. Total. Total, né? Total. Da cidade do Rio de Janeiro para Campinas. Mas assim, em 2 meses eu já era amiga da cidade inteira e Foi bem fui recebida. super bem recebida. E E depois falam que o campineiro é fechado e que não recebe bem. Não, o campineiro, ele não é fechado, ele é desconfiado, Confiado. ele é mais reservado. Aí quando você se enturma, ele te acolhe. Te acolhe. É, ele é um pouco meio mineiro, assim, observador. Mas eu adoro morar aqui, eu já estou aqui há 12 anos, né? Ele vai fazer 13 anos. E eu fui super bem acolhida. E o meu filho mais velho mora em São Paulo, então tudo muito pertinho. Sim. Eu viajo muito, eu adoro viajar, né, Antônia? Eu não paro, eu tenho rodinha no pé. Quando tem palestras, eu adoro, estou sempre conhecendo pessoas diferentes. Eu adoro me relacionar, adoro conhecer. Eu adoro gente. Gente. Eu nasci exatamente. para viver com gente. E eu acho que isso do esporte, né, que me ajudou muito. É isso. E Virna, dos seus projetos, então, daqui para frente, teremos o podcast, temos as palestras. As palestras, que eu quero agora, eu estou fazendo a mentoria com o Yuri Utida. Esse cara é incrível, eu falo que ele é meu japa. E a nossa história de vida é muito engraçado, porque o pai dele nasceu na região onde minha mãe nasceu, no Nordeste. Você vê como as coincidências existem, né? Sim. E eu estou fazendo uma mentoria com ele porque eu acho que a gente tem que se reinventar. A minha palestra, obviamente, eu falo muito da minha carreira esportiva, faço um paralelo no mundo corporativo, mas a gente tem que falar uma linguagem dos jovens, a linguagem hoje que está as grandes multinacionais. E eu estou amando, essa experiência é muito legal. Que bênção, querida. Olha, eu só tenho que dizer que eu gostaria de conversar muito mais com você e eu espero que você retorne para nos contar sobre essas palestras todas, sobre o podcast daqui a um tempo. Você vai no nosso podcast. Opa, se Deus quiser. A rainha de Campinas, meu amor, que ela manda em Campinas a região, essa mulher poderosíssima e tem um carisma, uma luz que é sobrenatural. Ah, muito obrigada, Deus lhe abençoe, meu amor. linda. Amém, a você. E manda um beijo para aquele doutor, marido dela, meu médico. Eu amo muito ele. Ele ama muito você. Muito, muito. Esse astral seu que ilumina a cidade inteira. E todos que estão perto de você. Obrigada, muito obrigada. linda. Deus lhe abençoe, viu? Amém, amém. Um beijo bem grandão do meu tamanho, grandão. Amigos, até a próxima semana, se Deus quiser.